entrei no Sem Modos foi em 1982, no finalzinho, quando eu vi uma peça deles, que eles estavam começando já a trabalhar com bonecos de espuma, e eu fiquei encantado com aquela a possibilidade de expressões que tinha os bonecos de espuma, que eu nunca tinha visto. E eu trabalhava antes disso quer dizer, eu tinha feito faculdade de arquitetura e quando eu ia fazer uma maquete acabava saindo um boneco, né? Botava um linho, botava não sei o que, era muito engraçado. E eu comecei a trabalhar com isso, com sucata, com várias coisas assim. E já estava interessado em alguns festivais de teatro de bonecos que tinha em Lages, e antes disso estava trabalhando tinha ficado muito junto com o pessoal que estava começando o Super 8 em Porto Alegre. Então eu gostava já dessa coisa de cinema, de teatro, dessa coisa toda de produção, de dramaturgia e tudo. Só que eu era muito tímido, extremamente tímido e não tinha menor talento para ser ator e tal. Então, quando eu comecei a ver boneco, eu vi que era uma possibilidade de trazer a minha parte de construção de objetos, de bonecos e essas coisas todas, que eu gostava muito de movimento. Sempre gostei muito de juntar coisas e fazer elas mexerem e possivelmente ter expressão também, fazer umas fotonovelas também, pegar os bonequinhos, levava para a rua, fotografava e fazia uma historinha. E então daí entrei e foi uma coisa assim bem legal. Daí eu comecei a trabalhar com eles, que já tinham um caminho, e nesse momento eles estavam dividindo o grupo, que ele começou com 14 pessoas e chegou a 5, daí quando eu entrei ficaram 3. Numa certa época eu saí do grupo e eles foram fazer o Clipe na Globo, que era um programa de videoclipes, de apresentação de videoclipes, e tinha os bonecos que faziam. E depois desse momento eu voltei ao grupo e a gente fez um comercial muito grande lá no Rio de Janeiro, que era das Casas da Banha. Então tinha uma família de porquinhos e eu fiz os bonecos também, junto com o Betinho, com o Ferré, claro. E a gente começou a estar praticamente só no Rio, né? E a ponte aérea Porto Alegre-Rio toda hora. E aí a partir disso a gente acabou indo morar no Rio. E foi aí que a gente começou a fazer um formato de peça que deu para fazer bastante sucesso. A gente viajou pelo Brasil todo, depois fez várias participações em televisão. Aí, nessa parte também a gente chegou a conhecer a Xuxa, porque a gente foi participar do show da Xuxa em alguma ocasião para fazer a divulgação da peça. Eu sempre fui no Grupo Sem Modos, a minha participação maior era a construção dos bonecos. Eu manipulava também, mas eu tinha a noção de que não era tão boa que nem a dos outros dois, do Ferré e do Betinho. Eles também tinham essa noção, todo mundo tinha essa noção. Eu não me lembro exatamente como é que foi essa chegada com a produção do filme, eu não sei como é que eles chegaram a gente, eu acho que foi pelo Ferré ou acho que foi, não sei exatamente, não me lembro como é que foi, mas foi devido a que a gente foi pela razão da gente estar morando no Rio e ter feito contato com várias pessoas e já ter o pessoal já conhecia esse trabalho lá e eles estavam precisando de bonecos para essa produção e a gente foi chamado, né? Então eu me lembro que da primeira entrevista que a gente teve com eles, com a produção, eles nos mostraram um vídeo de um cachorro manipulado pelo Jim Henson. Isso numa produção que eles tinham lá nos Estados Unidos, num programa para TV, que era The Storyteller. Era o contador de histórias e tinha um homem, não me lembro quem era o ator, e contava histórias incríveis e tal, e tinha um cachorro do lado dele que fazia os comentários, tal, mas era incrível, era lindo o cachorro, era muito, muito, muito expressivo. Tal. E aí perguntaram pra gente, quanto por cento desse cachorro vocês conseguem fazer? Sei lá, né, a gente ficou pensando, a nossa ideia era fazer, né, era um desafio, acho que a gente
poderia chegar naquele resultado. Eles queriam daquele jeito, só que com o jeito do cachorro Chucho verdadeiro da Xuxa, né? Que a gente até chegou aí na casa dela, tiramos fotos do Chucho, e eram fila, né? E aí fomos fazendo protótipos de espuma, experimentando vários tipos de pelo, tudo, e começamos já a ver o mecanismo. Então foi mais ou menos aí que a gente chegou. Fico esperando e você diz não tem. Pode me dar agora o meu. O processo de criação do Chucho foi bem, talvez turbulento, pode ser uma palavra, turbulenta, porque no começo a gente tinha não sei quanto tempo, se era 2 ou 3 meses para fazer o boneco, o que pra gente era uma enormidade de tempo, porque os prazos que a gente tinha geralmente para comerciar era uma semana, sei lá, menos, assim, era sempre muito corrido tudo, então um tempo desse assim para fazer uma produção daria para fazer a coisa mais elaborada que a gente já tinha feito na vida, né? Então era um super desafio, muito legal. E aí, então primeiro vamos começar a fazer o cachorro Chucho, mais perto possível do Chucho da Xuxa. E aí fomos lá naquela coisa, daqui a pouco chega a produção, olha, a gente vai precisar fazer o cachorro da Bichinho de Pelúcia, que era ele entrou como patrocinadora do filme, então tinha um bonequinho, o meu cãozinho Chucho, que era um bonequinho de pelúcia, pequenininho e tal, era bem diferente, né, do cachorro Chucho real, não tinha nada a ver, tinha outra cor, outra forma, tudo, mas né, era um bonequinho. E fomos naquela direção, então vamos naquele cachorro para fazer ele mais fazer ele animado, né, o boneco todo. E aí fomos naquele, daqui a pouco, não é por aqui, vamos tentar voltar e fazer uma mistura dos dois. A gente começou muda pelo, troca isso, troca tudo. E aí, o que aconteceu? Acabou o prazo e a gente tinha que fazer e estava ali no meio, então foi muitas mudanças de caminho, né, com muitos percalços e tal, e acabou que eu acho que poderia ter sido bem melhor o resultado que a gente chegou no Xuxo do que realmente foi, né? Foi no final das contas, aquele prazo todo se encurtou e ficou legal, assim, acho que funcionou tudo, mas pelo que a gente estava esperando da nossa performance, assim, acho que faltou um pouquinho. Ai, que fome! Onde está a minha comida? Então, a Xixa foi inspirada bastante, é claro, na lagartinha do Labirinto, do filme Labirinto, que estava naquela pedra toda, naquele muro de pedras, e a gente tinha que fazer, né, já a partir da decupagem do filme, eram acho que 3 versões, não sei se era 2, 3, 4 versões, mas algumas versões assim, com tamanhos diferentes, né? Então tinha porque tinha uma bem pequenininha, né, que tinha que ser manipulada no final com varinhas, tá, e alguma coisa para mexer um pouquinho, que ela tinha o tamanho real dela dentro do muro, onde a Xuxa ia contracenar com ela tudo. E depois tinha afinal era uma bonequinha assim muito expressiva, né? A gente usou assim o que tinha de mais expressivo que a gente conseguia fazer naquela época, né? Com látex, com mecanismo em cima, né? Para fazer a sobrancelha, mexer olhos, tudo. Como é que ela foi feita? A gente fez uma escultura, né? Uma escultura de argila, e aí depois passou fez as formas de gesso, aí tirou o látex, fez o interior dela todo, né, o recheio, aí mecanismos, e eu acho acho que foi concomitante, a gente foi puxando os dois, tanto o cachorro quanto ela ao mesmo tempo, né, para chegar junto, mas eu acho que ela talvez tenha chegado antes. Eu sei que
no final, assim, a gente fez ela, já estava funcionando tudo, só que a Ana pediu para colocar os chifrinhos dela, assim, de umas penas, assim, mais coloridas, tá? Que ficou bem, bem divertido também. E pensar que um dia isso aqui foi a selva mais verde do mundo. Verde? E o que aconteceu com o verde? Seres de astral muito baixo arrancaram tudo da terra, destruíram toda a vida que existia aqui. A dificuldade, bom, foi essa, com o Xuxo, foi essa mudança de ideia, né? A nossa, vamos dizer, inexperiência. Bom, foi a primeira vez que a gente estava fazendo aquele tipo de coisa, né? Com tanta responsabilidade para colocar no filme, tela grande, tudo. A gente já tinha feito alguns curtas, mas com esse tipo de produção não era a primeira vez. E bom, a gente tentou usar o máximo que a gente sabia fazer na época, eu acho que chegou, isso, né? Mas foi a dificuldade natural de fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito, que basicamente era sempre que a gente fazia, era alguma coisa, né, em efeito especial, tu tá sempre fazendo coisas que não fez antes, tu sabe mais ou menos os caminhos que pode trilhar, mas não sabe exatamente o objeto, tu não fez aquilo, né? Então tá sempre fazendo uma coisa diferente, é mais ou menos por aí, assim. Eu quero saber do começo do mundo. O Xuxo foram 1, 2, 3... Acho que foram 4 ou 5 versões, alguma coisa assim, foram do Xuxo. Essas que eu já falei, né? Aquela parecida com o Xuxo, depois parecida com o Bichinho de Pelúcia, depois entre os dois e talvez a final. Algumas coisas a gente ia aproveitando o mecanismo, que era a parte mais demorada para fazer. E mais ou menos foi isso, mas ia trocando todo o arcabouço, a escultura dele ia trocando. E principalmente a forração dele também, né? Os pelos que a gente tinha que achar, também tinha muito pouca variedade de pelo aqui. Sim, a gente teve que usar o pelo do Bichinho de Pelúcia no final. O pelo que era usado no boneco, né? Que era um pelo curtinho, que deixava menos possibilidade para uma coisa mais realista, mais interessante, assim, como era o cachorro primeiro que a gente tinha visto lá de Henson, né, que tem um pelo mais comprido, ele fica mais impressionante assim na imagem dele na TV e tudo, e cobre mais os defeitos que passam tempo. Quanto às versões da Xixa, ela acho que foi mais rápida. A gente já sabia o que era, onde é que ia chegar, e mais ou menos foi eu acho que talvez o maior problema tenha sido o látex, né? Que a gente estava começando a mexer com látex, era uma coisa assim, então deve ter feito algumas tiragens de látex para tirar as bolhas, para conseguir um resultado melhor, assim. Eu acho que mais ou menos foi por aí, mas era a escultura e o formato e a ideia dela, acho que já foi mais fácil do que o Xuxo, porque foi direto. Isso que eu me lembro, né? Porque faz muito tempo. Olha, a Xuxa naquele momento era a atriz mais... era a estrela do país, né? A pessoa mais famosa e conhecida e importante na TV que tinha, né? Naquele tempo. Né, o programa dela estava bombando totalmente, estava muito legal, assim, e aí ser chamado para fazer um filme dela foi super, né, porque filme de bonecos, tudo, naquele tempo tinha
Logo antes tinha acontecido um filme do Labirinto também, que era com o David Bowie e com os bonecos do Jim Henson. Então, muito bacana, assim, os cenários, os bonecos, tudo. E a gente gostaria muito de participar desse tipo de produção, né, aqui no Brasil. E foi o primeiro, realmente foi o primeiro desse tipo. E, claro, conhecer a Xuxa, a gente já tinha, né, já tinha conhecido ela no programa, tudo. Mas ali, para ter uma participação junta, uma produção junta, foi muito legal. Daí, no primeiro dia de filmagem, a gente chegou lá e foi apresentada, ela estava lá vestida de rainha, uma coisa deslumbrante, uma coisa impressionante, assim, né, de branco, com uma coroa e tudo, com um manto, assim, uma rainha total, né? Olha só, é uma coisa muito impressionante essa coisa do cinema, né? Do poder do cinema e da fotografia de guardar o tempo, né? De aprisionar o tempo, assim. A gente fez esses filmes de pessoas, toda a história do cinema, assim, que já não estão aí, tudo deixam movimento, deixam a cara, deixam tudo, muito mais do que a literatura também, que a gente guarda, ó, escultura em pedra, tudo, mas ali tem a vida toda guardada, aprisionada ali. Por exemplo, até já vou adiantar a pergunta, eu não tenho mais os bonecos do Xuxa e da Xixa, mas o filme está aí, né? As imagens estão aí, isso aqui que é muito legal, né? E a coisa dele permanecer, a gente nunca sabe o que fica, o que vai, o que continua importante, o que não continua, isso aqui nunca se sabe, né? É muito legal que ainda tenha gente interessada, querendo ver e aprendendo alguma coisa de como foi feito, como não foi feito, o que ficou legal, o que não ficou legal. Acho bem legal. Bom, faz parte de um período da história, do cinema, né? Seja como for, assim, com efeitos, com bonecos, né? É uma coisa que é legal, assim, ter participado e saber que as pessoas ainda estão interessadas nele, assim. Acho que ficou super emocionado, super agradecido a vocês também por ter procurado e chamado as pessoas que participaram dessa produção. Achei bem legal.